Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick. Aqui é a Mayara. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das decisões, não é das decisões, dos motivos. Fala pessoal, aqui é o Nick. Aqui é a Mayara. E nesse vídeo eu vou falar alguns dos motivos que fizeram a gente sair do Brasil por um breve momento. Então acompanha até o final, né? Deixa seu comentário. Queria pedir encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo, você clicar aí no botão de se inscrever para você acompanhar a gente nessa nova jornada. Uma jornada que não é fácil, é bem difícil, a gente teve que deixar tudo para trás, né? Inclusive nosso cachorrinho que está em casa, junto com minha sogra, está cuidando dele, tomara que ela esteja cuidando dele, muito bem. Então, é que a gente gostaria que você se inscrevesse para poder fazer essa família crescer e a gente ficar um pouco mais próximo e assim, né, sanar um pouco essa dor da distância dos amigos, dos conhecidos e familiares, beleza? Então, se inscreve aí, que é muito importante pra gente. E também se você puder compartilhar aí nos seus grupos, nas suas redes, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Quem sabe você comungue das nossas opiniões, das nossas ideias. E se fizer sentido para você, vem junto com a gente. É isso aí, bora lá. Motivo número 1 foi segurança. A Mayara vai poder falar porque ela já teve algumas experiências, talvez não tão agradáveis, o que também não é muito difícil você encontrar no Brasil. Não que outro lugar do mundo seja diferente, mas às vezes parece que o raio cai muitas vezes no mesmo lugar. Então ela vai falar um pouquinho de alguma das experiências que ela teve, desde celular roubado, carro, né? E aí a gente vai falando um pouquinho mais. Pois é, aqui o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. Eu já fui assaltada para levarem, apenas na época que era MP3, já fui assaltada para levar celular e na última levaram meu carro e quase levaram meu filho. Isso mesmo. Nosso filho tinha 10 meses na época. Eu estava chegando para trabalhar e minha mãe ia me deixar no serviço, porque eu não dirigia na época. Quando minha mãe parou na porta, eu entrei para trabalhar, eu ouvi uns gritos. Joguei tudo e voltei correndo. Quando eu voltei, minha mãe estava com uma arma na cabeça e o meu filho dentro do carro na cadeirinha. Ela tinha descido para arrumar o cinto dele. 2 rapazes vieram da esquina e abordaram os dois. A gente pedia, pelo amor de Deus, para eles só deixarem a gente tirar o Lourenço do carro. Deixa a gente só pegar o bebê, leva o carro, leva a carteira, leva o celular, leva tudo. Mas eles queriam fazer maldade. Eles diziam que a gente não ia tirar o bebê do carro. Pensa no desespero, eu vendo minha mãe assim e o meu filho. Mas graças a Deus, quando um entrou no carro para dar partida e o outro sentou também, minha mãe teve uns 5 minutos, empurrou o passageiro e puxou a cadeirinha. Ou seja, a gente tirou o bebê com o carro andando. Mas deu tudo certo. E esse foi a última experiência que pra mim foi traumatizante. Daí pra lá eu não andava mais tranquila na rua. Então, assim, ó, eu trabalhava em São Paulo, depois dessa questão aí da paralisação que teve, da pandemia, eu trabalhei em home office. Mas durante todo o período que eu trabalhei em São Paulo, a coisa que era comum de se ver era as pessoas às vezes terem 2 celulares. Eu mesmo até hoje tenho isso, eu tenho um celular que eu uso para o dia a dia, que tem uma conta ali, geralmente desses bancos digitais, que aí é para pagar um café, alguma coisa se você estiver na rua e precisar, e o outro que é o que fica em casa, que é o que tem o aplicativo da conta que eu utilizo mesmo. E muitas das pessoas que eu conheço que trabalham em São Paulo, que tem a possibilidade, faz isso. Porque ser roubado, levar um celular num transporte público, num trem, num ônibus, é a coisa mais comum. Eu mesmo já perdi um celular dentro do trem, a pessoa levou. Então assim, é comum, devido à falta de segurança que tem. Então, você acaba se sentindo meio preso, né? Por mais que você consiga algumas coisas, mas você tem medo. Por exemplo, quem está acompanhando a gente lá no Instagram, se você não segue, lá na descrição vai estar tanto o meu Instagram, o Instagram da Mayara. Você vai ver que teve um vídeo que a gente estava fazendo, a gente andando com uma criança de 6 anos, era meia-noite, meia-noite e meia. É claro que pequenos furtos e delitos, essas coisas, existem na Europa em si, até mesmo nos Estados Unidos, mas não com tanta frequência assim como acontece em alguns lugares do Brasil. Então lá onde a gente morava, em São Paulo, Suzano, a gente tinha medo. E o que a gente fez, aqui, não sei quando que esse vídeo vai estar saindo para vocês, mas foi no dia 6, olhando aqui, dia 6/10, né? A gente saiu praticamente meia-noite, chegou em casa 1h da manhã, 1h30, e tranquilo, a gente passeou pela rua, assim, foi algo que fazia muito tempo que
que, sei lá, acho que eu nunca nem passei por uma situação dessa. Acho que quando a gente foi em Santa Catarina que a gente sentiu mais ou menos assim, A gente né? saiu um pouco. Porque Mas que mesmo assim o pessoal ainda fala que hoje lá tá perigoso. tá perigoso, né? Manda quando você para no farol você fechar o vidro, não ficar dando sopa com o celular na rua. Eu não lembro quando a gente tinha feito isso, porque quando a gente morava em Suzano, a gente saía à noite só pra ir aos cultos. Acabou os cultos, casa. A gente não tinha essa possibilidade de ficar andando pela rua de noite. Vou conhecer algum lugar, eu vou comer algum outro. Você até faz, mas indo de carro, você pega o carro, vai até o lugar e acabou. Você fala, não, vamos a pé, vamos dar um passeio. Eu faço algumas atividades físicas e próximo da casa onde eu morava, tinha aqueles equipamentos que a prefeitura coloca, o pessoal poder fazer, né, os movimentos e tudo mais. Eu tinha medo de ir para lá. Às vezes eu deixava meu filho na escola e fazia num outro equipamento que também era da prefeitura, mas era num espaço muito mais aberto, que aí dava pra gente poder ver se estava vindo gente de algum lugar ou de outro. Então, assim, o medo era constante, você tinha medo de viver. Então, se a gente pode elencar, o primeiro é a segurança. Agora vamos pro segundo, que é o trabalho. Graças a Deus eu trabalhava numa instituição muito boa, eu vim do mercado financeiro, eu trabalhava em banco, era gerente, mas quem trabalha nesse ramo, quem trabalha no segmento bancário, sabe o quanto é difícil, quanto é dificultoso a questão mais psicológica. Fisicamente falando, já trabalhei desde ajudante de serralheiro e por aí vai, né? Operador de máquina. Quando você trabalha fisicamente, você chega em casa, toma um banho, às vezes você descansa, fica com um pouco de dor na musculatura, mas a cabeça está funcionando normal. Quando você trabalha com essas metas de banco, de venda de crédito, de consórcio, desse tipo de coisa, depois de um tempo você acaba tendo problemas. Eu conheci inúmeros amigos, né, que eram pessoas assim, super pra frente, dava risada, brincava. Depois de um tempo, tudo se afundando em medicação, tarja preta, chegava com assim, a borda do olho tudo roxo, você ficava até com dó dessas pessoas. Por quê? Porque assim, usa e queima muito da sua mente, do seu intelecto. Você vai dormir, você está pensando nisso. Você chega em casa, você está pensando em meta. Isso faz muito, muito mal para a saúde. Fisicamente, conseguia fazer qualquer coisa, mas mentalmente você não tem paz para dormir. É natural em qualquer trabalho, qualquer atividade, você ter um acréscimo 10, 15, 20%, porque toda empresa foi feita para gerar lucro. Só que nesse mecanismo, nesse mundo que tem, às vezes hoje você acorda, você precisa fazer 10. No outro mês, para você ser um funcionário mediano, você tem que fazer 15. Já no outro, já não é mais 15, já é 20. Então, em 60 dias já dobrou. Então, o que você fez há 60 dias atrás, agora você precisa fazer 2 vezes mais. Isso é um ciclo vicioso e isso vai matando pessoas. Matando no sentido de que você vai fazendo pessoas a chegar ao seu extremo e aí as pessoas, infelizmente, né, vai travando. E no caso da Mayara, ela vai poder falar um pouquinho mais, mas ela tem um dom e uma habilidade de trabalhar com essa questão de decoração e tudo mais, e ela começou a trabalhar no ramo trabalhava com papelaria personalizada, que ela ama, faz com muito carinho, mas o que aconteceu, Mara? Era uma área que eu amava, de verdade, né? Os olhos dá até uma enchida de lágrima de... Eu não trabalho mais. É uma área, na verdade, que eu amo muito, de verdade. Os olhos até enchem de lágrima, né? Dá uma saudade disso. Mas é uma área que, infelizmente, é muito ingrata. Por conta, principalmente da pandemia, muita gente começou a trabalhar no mercado de festas. Então, seja fazendo topo de bolo, balão personalizado, caixinhas para aniversário, lembrancinhas, qualquer dessas coisas, as pessoas foram entrando, porque estavam em casa e era uma fonte de rendas, né? E eu já trabalhava com isso antes da pandemia. Eu já trabalhava com isso antes da pandemia, né? Então, era o que eu gostava de investir, comprei maquinário, deixei tudo bem profissional. Só que com o tempo, como muita gente foi entrando, o pessoal fazia uma pesquisa de preço só, não ligava para valor. Então não importava se aquilo era para festa de 1 ano do filho dele e o quanto aquilo ia significar. Não, se você faz por 6 e tem alguém que faz por 1, não importa se é no papel sulfite. Eu vou comprar num de R$1, porque depois eu vou jogar no lixo. E aí foi ficando muito disputado, coisas que eu fazia, às vezes as pessoas queriam pagar R$10, R$5 e não dava nem para pagar a conta de água no final do mês. Então foi algo que eu tive que deixar, mesmo gostando muito. O que é engraçado é que assim, ó, você que trabalha por conta e ainda faz alguma coisa que é
de uma forma assim mais manual, por exemplo, na área de confeitaria, na área, né, que ela trabalhava, que ela fazia de personalizado, você vai ver que sempre vai ter alguém vendendo mais barato. É assim qualquer coisa, né, praticamente. Então, às vezes ela fazia um personalizado que era de 3 camadas, era 3D e tal, era um negócio diferenciado. Só que aí aparecia a Dona Maria da esquina que fazia a metade do preço. Mas o que acontecia? Às vezes a pessoa pedia um Baby Shark, mas na foto saía um Teletubbies. Então é aí que está a diferença. Mas devido à situação às vezes do país, a pessoa falava, eu preciso de alguma coisa mais simples só para poder fazer, não me importo muito com o preço, e aí acaba, né, pagando mais em conta. Então aquilo que ela tem uma paixão e desenvolve muito bem, não adianta também você gostar de alguma coisa, encher o coração disso, mas, né, se chegar no final do mês você não conseguir pagar suas contas, não conseguir comer, não conseguir viver, não adianta, né? Viver do sonho é bom, desde que aquilo se pague. Se aquilo não se pagar também não adianta muito. Terceiro motivo, experiência de vida. O que é muito engraçado é que assim, quando a gente morava no Brasil, a gente valorizava muito os bens. Se a pessoa tinha um iPhone, que seja, podia ser o 7, 8, 10, enfim, você valorizava aquilo, ou um Nike, ou um carro X, porque como é tão difícil você trabalhar, você comprar um iPhone 13, você tem que pegar um ano inteiro seu de salário mínimo, às vezes, para poder pagar um único aparelho. Um aparelho custa 10 mil reais, 12 mil reais o iPhone 13, o 14. Sim, e para as mulheres fica um adendo que as mulheres lá se matam para ter Zara, para ter Sephora, para ter todas essas marcas. Trabalham um mês inteiro e às vezes parcelam em 6 vezes só para ter e falar que tenho. Para de repente fazer parte de um grupo. E aqui você acaba aprendendo que o que vale mais é a experiência de vida. Então, como aqui é um pouco mais acessível, então as pessoas não ligam tanto se você está de Nike, se você está de Adidas, tá de New Balance, não importa, ou se é sem marca, enfim. Ou se você tá de Primark. Ou você tá de Primark. Eles não estão se importando muito com isso. O que vale mais é a experiência. Claro que sempre vai ter aquela parcela de pessoas que, né, é bem consumista mesmo, que quer porque quer justamente para mostrar, mas você vê que no coletivo as pessoas prezam mais por viagem, por gastronomia. Idiomas. Aquilo que vai trazer um enriquecimento cultural. Então, experiência de vida é algo que, assim, você vai carregar para a vida inteira. Às vezes um aparelho você tem hoje, daqui um ano você tem outro, 2 anos, sei lá de quanto tempo você troca, mas é algo fútil. Tá aqui, depois não tá mais. É o que às vezes eu converso com ela, que são meios, né? Computador é tudo meio. Qual que é o fim? O fim geralmente tem que ser algo muito maior. Então aqui o pessoal preza muito por isso. Então o terceiro motivo, que é a experiência de vida, é porque foi muito engraçado quando a gente foi para a Espanha, né? Pô, a gente poder ter aquele contato com as pessoas, já desde do avião, um idioma diferente, que quando a gente chegou em Madrid, né? Aquela diversidade, aquilo é algo enriquecedor. Sim, né? E aí você percebe o quanto é importante você aprender a falar outro idioma, mesmo que seja com vídeos no YouTube. Não precisa pagar, coloca lá como aprender espanhol, como aprender inglês, porque você não se comunica se você não tiver esses idiomas. Na Espanha a gente teve muita dificuldade. Em alguns lugares eles questionavam, preferem espanhol ou inglês? Eu sempre ia pro inglês porque eu entendi um pouquinho melhor, mas o espanhol é uma mistura de palavras estranhas com muito rápido e você não entende. Então estudem enquanto tem tempo. E o que é engraçado é que assim, ó, pra você como faz importante a experiência. Tudo isso vai agregando pra gente, a gente vai ganhando um pouco mais de bagagem. Eu levei quase 35 anos para ter meu primeiro carimbo no passaporte. Eu levei quase 30. Quase 30. Aí meu filho com 6 já teve. Então em Deus dando vida e saúde, muito, mas muito provavelmente quando ele atingir ali 16, 17, 18 anos, ele já vai ter uma bagagem que eu levei às vezes 35 anos para ter. Ou que a gente nem vai ter, né? Porque eles evoluem muito rápido. Enfim, mas isso faz toda a diferença. Número 4, eu vou chamar de time. Porque o time é muito importante. Como assim? Eu acabei de falar que eu levei 35, ela levou quase 30 e o meu filho com 6 anos está conseguindo ter o primeiro visto no passaporte dele. Então quer dizer que você tá atento ao tempo das coisas, às vezes é muito mais importante do que a intensidade. Vocês vão entender melhor agora nessa explicação que eu vou dar. Todo mundo tá lembrado de paleta mexicana, né? Hoje em dia se falar é até piada. Alguém chegar para você e falar, olha, eu vou montar uma paleteria. Vai falar, nossa, já caiu em desuso. Então por mais que você entre agora, você faça todo um planejamento e tal, e gaste força, energia, né? Invista em publicidade, ranqueamento, enfim.
Hoje em dia já passou essa onda. Então o time é muito importante. Então por mais que hoje você entre com muita vontade, a chance de que você tem de não dar certo, de quebrar, de não compensar é muito grande, porque o tempo já passou. Então eu hoje com 35 anos, por que a gente pensou em vir para cá? Porque eu já considerei que eu já estava começando a entrar para uma faixa pouco diferenciado. Como assim? Hoje, graças a Deus, a gente tem um filho, a gente já está casado há mais de 10 anos, e o que você vai percebendo? Isso é inevitável, é inexorável, isso vai acontecer com todo mundo na vida, que é o quê? Quando você está com 30, já não é o mesmo gás dos 20. Quando você está com uns 40, já não é mais o mesmo gás dos 30. E assim vai indo, com 50, né, do 40. Então, quanto mais tarde você vai deixando para viver essas experiências, aprender nova cultura, um novo idioma, uma nova profissão e tudo mais, tudo vai se tornando mais difícil. Porque, através da lei da vida, você vai se juntar com uma pessoa, vai namorar, vai noivar, vai casar, vai ter um filho. Às vezes vai ter 2, vai ter 3, aí cada um que sabe a quantidade de filho que vai ter. Só que quanto mais dessas etapas você for avançando, mais difícil vai se tornar você viver alguma dessas experiências que a gente está vivendo hoje e está compartilhando com vocês. Porque o peso da situação fica muito mais complicado. Por exemplo, quando a gente foi tomar essa decisão de largar tudo, sair tudo, não foi em 6 meses, né? A gente pensava em tomar uma decisão dessa antes da pandemia. Depois outros vídeos a gente vai explicar melhor, mas a gente levou pelo menos uns 2 anos pensando. Mas por que eu levei 2 anos pensando? Não foi só questão de pandemia, foi primeiro pensando na questão do relacionamento, também tem uma outra questão que foi a questão do filho. Então uma coisa é eu passar dificuldade, uma outra coisa é passar o casal uma dificuldade, outra coisa é passar o casal mais uma criança. Então se é só o rapaz em si, ele briga, vai pra luta, é igual sempre existia aí na guerra, o homem que geralmente vai pra guerra mesmo, em algumas famílias, às vezes não tem um marido lá, é a mulher mesmo que desbrava e vai pra cima, mas eu não ligaria de eu passar uma dificuldade, ter que dormir num colchão ou num quarto, como às vezes acontece com muitos jovens, às vezes vem para a Europa, vai para os Estados Unidos, vive em casa compartilhada, dorme num quarto só, às vezes banheiro compartilhado, mas sabe que é por um breve momento. Um casal já se torna mais difícil, os dois vivendo numa casa compartilhada, né? Já não tem privacidade nenhuma, sempre tem que tomar alguns cuidados e tudo mais. Às vezes você não sabe com quem você está compartilhando, então fica muito mais difícil. Quando coloca uma criança, aí fica mais difícil ainda. Então quanto mais dessas etapas você vai rompendo, mais difícil é para você tomar uma decisão dessa que a gente tomou. Então, você que ainda não tem filho, você que ainda não é casado, essas decisões vão ficando mais fáceis para você. Conforme você vai avançando, vai ficando muito mais difícil. Então o time é mais importante, muitas das vezes, do que a própria energia. Porque senão, às vezes, depois você vai ter que colocar o dobro, o triplo ou o quádruplo e, às vezes, também não vai compensar. Sim, até porque quanto mais tempo você fica num lugar, mais vínculos você cria com pessoas. Então, família, que é inevitável, amigos, você vai conhecendo mais gente. Então, quanto mais vínculo você tem, mais difícil fica você tomar a decisão de sair e deixar essas pessoas para trás. E agora, o último, né? Acho que é a quinta, não sei se eu já me perdi, se eu não perdi. Eu acho que agora vai ser a quinta. É a questão política. Vai falar, meu Deus, agora o Nick vai falar de política. Não, se vocês quiserem saber mais sobre o que eu penso de política, vocês podem me seguir lá no Instagram, vai estar aqui embaixo. Lá eu posso falar, por enquanto, de uma forma mais aberta. Mas assim, o que eu quero falar de uma forma geral. Recentemente teve o primeiro turno, né? Quando eu gravei, acabou de se passar aí uma semana do primeiro turno. E agora que acabou esse primeiro turno, junta os cacos de todas as brigas que teve. Quantas famílias não tiveram confusão entre familiares que se deixou de falar, amigos de muita data, assim, nossa, de longa data, deixaram de se falar porque um pensa A e o outro pensa B. A diversidade hoje em dia não existe mais. Ou você pensa igual a mim, ou você é meu adversário. Uma coisa é você fazer oposição, falar, ó, você gosta do Palmeiras, já que ela tá de verde, Não, sou corintiana. Ela queria que eu fizesse de verde, mas aqui é Corinthians. Eu falei, não vou fazer de verde. Brincadeira. Mas, você tá de verde, você é do Palmeiras, eu sou do Corinthians, então você realmente é meu adversário e eu preciso te eliminar. Virou isso. Então, isso aconteceu, parecia 2 facções, 3 facções em si, mas as pessoas ficavam brigando entre si.
Então, eu não vejo sentido a isso. Pessoas brigando por pessoas que não conhecem. Assim, 99% das pessoas que votam em A ou votam em B não sabe quem é essa pessoa nos bastidores. Eu posso falar que sei um pouco mais da minha esposa, ela pode falar que sabe um pouco mais de mim, porque ela convive comigo. Você está me vendo através desse vídeo, você está me vendo às vezes através do Instagram, ou me conheceu em algum lugar da vida, só que ela pode falar muito mais de mim do que qualquer outra pessoa. Porque às vezes eu estou fazendo isso aqui, a gente está batendo esse papo, mas você não sabe quem eu sou no dia a dia. Só quem convive sabe quem é as pessoas no dia a dia. Aí a gente via pessoas que tinham um pensamento X ou Y brigando por uma pessoa que se dizia, porque uma coisa é a pessoa falar que é alguma coisa, outra coisa é ela ser. Então, eu via pessoas levantando bandeiras de fulano ou de Beltrano e brigando. Sim, inclusive os casamentos, marido e mulher brigando e colocando casamentos em jogos por causa de política, ou pai com filho, e deixa de se falar, amizade que se perde, por um negócio que chegar em janeiro ninguém nem vai lembrar que aconteceu. Quem acompanha o noticiário viu, teve caso até de morte, né? Um que deu festa para um que deu festa para o outro político, com homenagem de um, homenagem de outro, e um foi lá e simplesmente matou, porque a pessoa pensava diferente, tudo começa igual, uma discussão, por isso ou por aquilo, mas, né, como já dizia o saudoso Daciolo, né, lá atrás eles são todos amiguinhos. Se você pegar, eu vou falar só um dado dessa última aí, se você pegar os que eram oposições, né, que rivalizou aí, foi aí pro segundo turno, vocês vão ver que eles na Câmara juntos votaram mais de 300 vezes juntos. Votaram junto em mais de 300 pautas. Então às vezes o povo fica brigando, falando que é diferente, mas quando você realmente não fica ouvindo o que os outros falam, eu sou assim, não, vê o que a pessoa dá como testemunho de vida. Quando você vê o testemunho, o que a pessoa votou, o que ela aprovou, quantos projetos ela mandou, quantos um votou para aprovar o do outro, vocês vão ver que é tudo ali, ó. Então não vale a pena você ficar brigando por alguém que nem te conhece, nem sabe que você existe, e você fica aí arrumando confusão com seus familiares, com filho, com primo, com tio, com amigo, porque a pessoa pensa diferente de você. E aí quando você pega o dado da renda média de cada cidadão, dá em torno de R$ 1.300. R$ 1.300. O salário mínimo é em torno de R$ 1.200. Então você está falando que a renda média do brasileiro é em torno de um salário mínimo. E as pessoas brigando por causa de político A, político B. Eu não estou falando só disso. Desde a época de Cabral, né, a gente já sabe das dificuldades que o Brasil passa. Mas o que vai acontecendo é que o pessoal vai achando que está vivendo uma cruzada que realmente, se não for agora, nunca vai ser. Enquanto isso, o tempo está passando, eles estão enchendo o caminhão deles de dinheiro e às vezes você tendo que lutar. Dá uma olhada aí em volta, seus familiares, a renda que cada um tem, os seus amigos, dá uma olhadinha que você vai ver se realmente o Brasil tá andando bem, tá andando legal. Porque se você ouve um fala que estava muito bom, quando você ouve o outro fala que quando saiu estava muito bem também. Então se estava tudo tão bem, por que a gente vive do jeito que a gente vive hoje? Eu, por causa de opinião políticas e esse tipo de coisa, eu quase apanhei na faculdade. Depois eu vou explicar mais para vocês aí, era de uma menina ainda, inclusive, né, que ela era de um movimento que depois eu explico para vocês melhor, mas por causa de política. Então, será que vale a pena? Então, se eu não levantar e não tocar minha vida e não fizer por onde, se ela não fizer isso, as coisas não vão acontecer. Se a gente ficar dependendo de vereador, governador, esse tipo de coisa, você vai lá e exerce sua cidadania, porque exercer a cidadania é tomar qualquer uma das decisões. Tanto votar em um, quanto votar em outro, quanto votar em branco, quanto você anular, quanto você não comparecer, justificar, você ir lá e pagar a sua taxa. Tudo isso é válido, porque se você for prestar por exemplo, um concurso público, você precisa estar em dia. E estar em dia não quer dizer você votar em A ou votar em D. Votar ou não votar, desde que você justifique ou pague, ou anule ou vote em branco, você exerceu a sua democracia. Ah, mas aí você não vai poder reclamar. Há quanto tempo a gente está reclamando? Sim. Eu pergunto para você, você que votou em A ou B, você cobra essa pessoa que você votou, que te disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo, que ia transformar no mundo melhor, ou você só fica passando um pano? Não, é o tal do veja bem, é o xadrez. Aqui eu tô falando a partidário. Se vocês quiserem saber a minha opinião pessoal, vocês me seguem lá. Mas para com isso, não gasta seu tempo com esse tipo de coisa. Vai fazer, vai estudar, vai procurar aumentar sua renda, vai procurar ter outras experiências, que se você depender disso, você vai enlouquecer, vai ficar nesse teatro, achando que você realmente está colaborando, e na verdade a gente está vendo para onde o Brasil está indo. Sim, e só uma coisa, antes que alguém fale, mas vocês estão falando isso porque vocês estão em Portugal. Não,
A gente tá falando isso com dor no coração porque a gente gostava do Brasil, a gente gosta do Brasil. A nossa família tá lá. Então a gente veio pra cá só nós três e pai, mãe, tudo ficou lá. Então quando a gente fala isso é com dor, não é no sentido de, vocês estão fora, estão falando mal. Não, a gente gosta mesmo de lá. Sim, e o intuito nosso nem é de morar aqui ou em qualquer outro lugar que seja. A gente tem alguns planejamentos, tá na mão de Deus e Deus que sabe de tudo. Mas, infelizmente, né? Infelizmente a gente sabe como é que tá. Então, por isso a gente acabou tomando essa decisão. A gente não viveu a vida ruim. Se a gente falar isso, a gente vai estar sendo leviano e Deus sabe. Mas quem sabe onde quer chegar, sabe às vezes o preço que precisa pagar. Então, independente de política, de time, até mesmo da crença que você tem, arregace suas mangas, vá trabalhar, vá estudar, vai viver novas experiências, senão as coisas não vão acontecer. Sim, só uma coisa, antes de você pensar, "Ai, mas eu tenho conforto, mas eu tenho uma vida muito boa", que a gente também tinha. A gente tinha uma renda boa, a gente tinha plano de saúde, que quase ninguém tem. Nosso filho estudava numa escola particular muito boa, num colégio cristão. A gente conseguia ir no mercado e não precisava ficar escolhendo por marcas. Ah, eu vou comprar isso porque é mais barato. Não, a gente podia ir escolher o que a gente queria comer. A gente morava numa casa boa, tinha carro. Só que quando a gente colocou na balança, mesmo tendo tudo isso, compensava vir pra cá pra viver essa qualidade de vida. Então não fica pensando só no que você tem, pensa no que você vai perder se você não arriscar. Então, pessoal, para não estender mais, que já deu muito tempo, então de agora para frente a gente vai abordar alguns temas, a gente vai contar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo, da nossa experiência. Isso não é regra de vida nenhuma, eu só acredito em uma regra suprema que existe, do resto são tudo experiências que a gente acaba vivendo. Então, pô, clica aí no botão de se inscrever, vem fazer parte dessa comunidade. Pô, quer saber mais? Entra lá na nossa rede social, aqui embaixo vai estar na descrição. Chama lá a gente pra gente bater um papo, é claro, dentro da medida do possível, né? Porque tem os trabalhos e tudo mais. Mas vem com a gente para poder viver essa nova experiência, eu conto com vocês, beleza? E não esquece de ativar as notificações aqui para receber um alerta toda vez que a gente postar um vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.